Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura. Peguem seus cafés e bora para mais um vídeo. Não se esqueçam, por favor, antes de mais nada, de se inscrever no canal. Ajude a gente, porque a gente precisa chegar a 1000 inscritos. E o tema de hoje é... Como projetar uma casa, forma e função. A gente vai explicar um pouco da nossa metodologia projetual para vocês. Solta a vinheta! Muito bem, para falar de forma e função, a gente está essencialmente falando sobre a síntese, a base da arquitetura. A gente está falando sobre projeto. E para falar sobre forma e função, a gente precisa lembrar que a profissão do arquiteto, da arquitetura, ela é formada por uma série de conhecimentos diversos que vão se unir para que a gente saiba pensar em forma e função. Tem muita gente que acha que o arquiteto só pensa na parte estética, né? Na parte do design, mas isso não é verdade. Se a gente fizer uma parte estética interessante sem a forma e a função, a gente só tem uma escultura. E a nossa profissão ela não é essencialmente arte, ela também tem um pouco da arte. E aí, Guilherme Bissoli, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nossa senhora, que pergunta difícil. O ovo ou a galinha não sei, mas eu acho que o qual vem primeiro... uma pergunta que todos os clientes nos fazem, qual vem primeiro, a planta ou a fachada, né? E é muito engraçado porque forma e função eles estão correlacionados. É impossível você desenhar uma planta sem pensar na fachada. E ao mesmo tempo é impossível também você desenhar uma fachada sem pensar numa planta. Ao mesmo tempo que a gente está desenhando a planta no computador, tanto eu quanto o Caio tem um papelzinho embaixo com alguns rabiscos, com algumas ideias de fachada, já pensando em toda a estruturação de layout e o que vai resultar na concepção desses cômodos, né? E ao mesmo tempo a concepção daqueles elementos. É muito legal pensar nisso porque é um fator muito histórico, né? Onde que desde da época antiga o arquiteto ele pensava em métodos construtivos, em estética, ele fazia uma coisa única. Ele pensava em tudo. Ele pensava no desenho, ele pensava na estrutura e não tinha como desassociar toda aquela concepção construtiva do desenho. Fazer um desenho sem pensar como que aquilo iria ser concretizado. Então você tinha que pensar em todo o fator estético de um resultado aonde também estaria junto uma engenharia. Perfeito. A gente está entendendo que a gente pode falar de um quadrado, de um círculo, de linhas retas, de linhas curvas mais orgânicas. E fica claro, se vocês virem nossos projetos, tanto aqui no nosso feed quanto nas nossas outras redes sociais, que nós trabalhamos muito com linhas retas. Então aí já está uma especificidade do nosso trabalho. E quando a gente fala de função, por função a gente compreende a função do espaço que vai ser habitado. Portanto, a função residência num macro plano, a função comercial, a função industrial, a função institucional. Dentro da função residencial, a gente tem a função de cada um dos espaços, que devem ser pensados em conjunto. Então, enquanto que a função daquilo que você faz dentro de uma cozinha interfere, por exemplo, na sala, ou por exemplo, numa área gourmet, no quintal, ou mesmo no escritório, nos dormitórios, tudo isso é levado em consideração quando a gente vai pensar a setorização, a posição geográfica de cada cômodo dentro da casa. Por isso que a gente fala em forma e função. É muito importante ressaltar que a nossa metodologia de trabalho, eu e o Guilherme, é por isso que a gente combina tão bem juntos, a gente não consegue dissociar a forma da função. Então, a fachada da casa, para nós, é uma consequência da solução em planta. Quando a gente está pensando, assim como o Guilherme comentou, na fachada, a gente também está pensando na disposição dos cômodos que vão gerar determinados volumes e elementos para compor a fachada da sua casa. É por isso que cada casa é exclusiva. E o chantilly do café é para falar não só da parte de arquitetura, que envolve as fachadas da casa, que a gente tem fachada frontal, fachadas laterais, fachadas posterior, mas também toda a parte de decoração interna. Aqui na Guedes Bissoli a gente separa a reunião de interiores em outro briefing, porque é muita informação. Como é um processo participativo onde o cliente ele tem que se sentir parte disso, se sentir arquiteto, a reunião de briefing do projeto de interiores ela se inicia no final
da concepção dos projetos que vão para a obra. Então ele está começando a obra, a gente vai montar a reunião de briefing do projeto de interiores. Mas desde a concepção do projeto de arquitetura, é impossível a gente não comentar sobre um aparador, como que vai ser esse aparador, se em cima vai ter um quadro, se vai ter um ponto de iluminação. E isso vai aparecer melhor no projeto de interiores quando a gente gerar essas volumetrias. A ideia é materializada na nossa cabeça, mas a metodologia ela tem que ser passo a passo para que a gente consiga ter um planejamento para a execução da casa. Até porque o embrião do projeto de interiores ele já está na planta primeira da sua casa. Talvez quando o cliente recebe a primeira versão do projeto, ele não tenha tão claro quanto nós as soluções que podem ser adotadas no projeto de interiores daquela casa. Mas com certeza nós levamos em consideração o modo de vida dos clientes, os móveis, o tamanho do mobiliário, os painéis, a decoração também para pensar a forma e a função na planta. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, nos ajude. Clica no botãozinho, inscreva-se nas notificações e também deixa o like. Vamos aos nossos patrocinadores? Por favor. A Living Consp, loja de móveis aqui de Sorocaba. A Luminária, loja de iluminação. A Intersecta Automação e Placa de Energia Solar. A Bela Casa, pisos e revestimentos. A Rena Estrutura e Engenharia. E a Milan Conceito, loja de móveis de marcenaria, MDF, MDP, enfim. Muito obrigado por chegarem até aqui e até semana que vem. Até o próximo. Tchau, tchau. Você pediu pra eu falar o negócio do ovo da galinha e você não dá sequência no ovo da galinha? Clicando no botãozinho, inscreva-se no joinha, deixa o like, na notificação e vamos aos Jolinha. Mandou um jolinha. Tá. Mandou um jolinha. Respira. Não veio nada na minha cabeça. Animação, vai, Caio. Tapa na cara que a vida é só uma. Gravando.